Vamos nos colocar de pé neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, Nazareno. A paz a toda a igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, desde já entregamos em Tuas mãos este corpo. Conduza, Senhor, com Teu Santo Espírito, para os nossos corações, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Para que a Tua obra, Senhor, venha a ser exaltada. Para que o Teu santo nome, Senhor, venha a ser exaltado. Senhor Deus Todo-Poderoso, um pedido te faço. Um pedido, Pai, para que a Tua palavra, Pai, seja uma palavra viva, eficaz em nosso coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, faça um renovo no meio da Tua igreja, Pai. Aquele, Senhor, que estiver com o coração doendo, aquele que estiver preocupado, Senhor, esta noite não sair daqui do mesmo jeito. Muda para este coração, muda a verdade. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por tudo. Amém. Amém.
Amém? Isso. Bem, glória a Deus, privilégio estar presentes na casa do Senhor. Hoje nós tivemos um dia muito corrido, né? Mas pela graça do Senhor nós estamos aqui, unidos. E eu quero separar um tempo hoje realmente para meditação da palavra do Senhor, onde eu tenho certeza que Deus tem muito para falar com muitos irmãos aqui que têm orado, buscado uma resposta da parte de Deus. E algo que essa semana o Senhor realmente veio falando de uma forma gradativa, né? Porque Ele veio falando aos nossos corações desde, né, de sábado, né? Desde o início de sábado já, né? Sábado ou terça-feira especificamente. E eu sei que Deus quer falar muito mais a nós, amém? Então eu quero convidar a amada igreja, abrindo lá no livro de Isaías 55. Nós já vimos esta palavra, porém, durante essa semana, mas o versículo um pouco mais à frente, Isaías capítulo 55, versículo de número 8. Amém? Isaías capítulo 55, versículo número 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar a semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Em nome de Jesus. Curva sua cabeça. Pai Santo, eis-me aqui, Pai, na condição, Pai, de homem, limitado que sou, Pai, mas crendo eu na Tua palavra, Pai, declaro, Pai, como um homem limitado que nunca fui, não sou, mas que jamais serei. Mas nós, como igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, da qual, Pai, sangue, Pai, nos justifica de todo pecado, agora então declaramos na ousadia, entrando pelo novo e vivo caminho, a qual Tu, ó Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente inaugurou a nós, através do Teu sangue, Pai, vertido na cruz, Pai, sangue que nos justifica de todo pecado. Declaramos unido Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que sempre serás agora. Fala tão somente Tu, a Tua igreja, Pai, e que a Tua igreja seja edificada neste momento, Pai. Não estamos aqui para falar de Jesus, mas estamos aqui para que Jesus Cristo, nesta noite, com poder e autoridade, fale aos nossos corações, Pai. Assim, Pai, revelando a Tua vontade, Pai, o Teu querer, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai Santo, eis-nos aqui, Pai. Fala a nós, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Vai comigo agora lá no livro de Tiago, capítulo número 1. Amados, hoje grandes coisas o Senhor tem a falar a nós. E a palavra diz assim, no versículo número 2 em diante: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada ao vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos.
mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosura, a aparência do seu aspecto parece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga que de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Amém? Glória a Deus, amados. Agora lá no livro de Hebreus, vamos andar um pouquinho no dia de hoje. Deus quer falar especificamente com a igreja. Hebreus capítulo número 12, que diz assim: portanto nós também, Hebreus 12, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais, pois, a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, amados, nós vamos meditar agora de uma forma gradativa, meditando no livro de Ruth. E eu não tenho costume, de trazer um título de pregação, mas hoje, de uma forma da qual o Senhor mesmo falou durante o princípio da semana, Deus havia falado que Deus nos tiraria, ou seja, tirando então do lugar de conforto e levando para o lugar de confronto. Seria um título que talvez nós poderíamos dar para a ministração da qual o Espírito Santo tem para as nossas vidas, tirando do lugar de conforto e nos levando para o confronto. Então, amados, nós vemos aqui então no livro de Ruth, capítulo número 1, o começo de uma história de um povo. Por que eu digo um povo? Porque na realidade havia uma promessa inicialmente para Judá, os da casa de Judá. Porque Judá, ele agiu com misericórdia, ele agiu com benignidade. E quando nós pegamos aqui no livro de Ruth 1, nós vemos então a história de Noemi, uma mulher que sai junto com toda a sua família, porque havia fome na terra onde ela estava. E diz assim aqui, a partir do versículo de número 1, capítulo número 1 de Ruth: sucedeu que nos dias em que o juiz julgava, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá, presta atenção, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E aí eu pergunto para cada um de nós, espiritualmente falando, será que nós poderíamos dizer então que nós estamos em Moabe? Nós, como brasileiros, saímos de nossa terra e viemos para um outro lugar peregrinar. Peregrinar, hoje vamos dizer assim, numa terra espiritual de Moabe. Porque talvez em nossa terra, no Brasil, não digo uma fome literal, mas talvez nós procuramos algo melhor para nossa casa, Só que Deus tem os seus objetivos. E o nome dele era Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi. O
Os nomes dos seus filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Só que nós vemos que sobre a vida deles, de toda a sua casa, acontece, talvez aos olhos humanos, uma tragédia. E em diversos momentos de nossas vidas acontecem inúmeras situações que em nossos corações, por muitas vezes, nós achamos que aquilo talvez possa nos destruir, ou possa nos tirar a nossa paz, ou então nós questionamos: mas Senhor, por que o Senhor está permitindo isto na minha vida? Qual é o propósito? E aí eu diria, é o momento em que talvez nós estamos no conforto, vamos colocar assim aparentemente, né? Nós estamos num momento o quê? De mesmice. Nós estamos vivendo num momento em que a situação passa esse ano, mais um ano, e a verdade é que nada muda, nada se transforma. Simplesmente as coisas vão acontecendo ano após ano. E aí a pergunta é: qual é o propósito a qual Deus tem nos chamado? Qual é o propósito que Deus tem nos levantado? Amados, eu quero que os irmãos entendam, principalmente os irmãos que estiveram ontem aqui e leram no livro de Efésios. Deus, na realidade, Ele tem uma revelação para nós. Quer ver? Livro de Efésios, capítulo 1, no finalzinho, onde aqui no finalzinho, Efésios, capítulo número 1, versículo número 15 em diante, que diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade, o vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha só, qual é o teu chamado, vocação, para o que Deus chamou você? Aleluia. Para quê? Para vivermos ano após ano da mesma forma? Não. Deus não chamou para nós vivermos dessa maneira. Deus nos chamou, amados, para que nós venhamos então agora a passar por todo o processo, vamos dizer assim, de conhecimento de Deus. Só que, amados, para que a gente possa compreender a dor, eu vou dizer, é necessário que nós passemos pela dor. Ninguém compreende dor se não a senti-la, né? Ninguém compreende, amados, a tristeza se algum dia não entristecer o teu coração. Ninguém pode compreender uma enfermidade se não passar por aquela enfermidade. Até então nós imaginamos a situação, mas nós não podemos compreender ela com a sua plenitude se nós não passarmos por ela. Então Deus permite que nós venhamos a passar. Agora a questão é se nós temos a certeza e a convicção de que tudo que acontecer na minha vida vai contribuir para o Evangelho de Cristo. Essa é a questão, irmãos. E é uma dificuldade, tirando literalmente a gente da comodidade, tirando a gente do conforto, amados. Porque, amados, quando nós vemos aqui, Deus fala de ânimo dobre, que é como o que? As ondas, né? É duvidoso aquele que duvida, que tem dúvida no seu coração. Quantos de nós já declaramos: eu creio que tu és Deus? Quantos de nós cremos? Já declaramos? Já declaramos. Mas Ele é Deus quando? Quando que Deus é Deus? Quando Ele faz alguma coisa por mim? É assim que Ele é Deus? Ou Ele é Deus em todas as situações, eu passando por prova ou não passando, Ele continua sendo Deus. Então nós temos que agora começar
a enxergar Deus de uma outra forma. O Deus que literalmente Ele nos tira. Quem foi para Moabe? Foi Noemi que foi para Moabe? Não, não foi Noemi. Foi Elimelec, o marido dela. Noemi, por ser esposa, simplesmente acompanhou com seus filhos. Malom, como diz aqui, e Quilion. E a palavra de Deus fala que naquela terra, os dois filhos se casaram. Os dois. Só que morreu o marido de Noemi e também morreram os seus dois filhos. Ficaram 3 viúvas. Ficaram 3 mulheres viúvas. E nós vemos aqui a história. Versículo número 3 fala assim: morreram Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e a outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Olha quanto tempo eles passaram na terra de Moabe. 10 anos. Só que o que aconteceu? Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou com ela as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Olha só o que diz aqui. Noemi, aí vem a questão. Na realidade está mostrando para nós, cada um de nós, isso de uma forma espiritual, pessoal. Aleluia. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Noemi aqui representa, por muitas vezes, a igreja. Nós. Sim, nós, a igreja. Da qual os nossos filhos, entenda isso espiritualmente, os nossos filhos espirituais se casaram, mas alguns se perderam. Só que, por muitas e muitas vezes, existem vidas que estão atreladas ao quê? A nós. Que no caso de Noemi, mostra aqui que ficou órfã e Ruth. E fala que ela se levantou então dos campos de Moabe, diz aqui a palavra do Senhor, e fala que ela ouviu, olha só, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às 2 noras: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E cada um, e beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram, e disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse que tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Olha o que Noemi fala: a mão do Senhor descarregou contra mim. Aqui às vezes a gente não consegue compreender a profundidade do que Noemi estava querendo dizer. Significa que ela estava sendo cortada. Ela e a tua casa literalmente estava sendo cortada. E quantos de vocês já se sentiram cortados, talvez? Cortados no sentido: acho que Deus não me ama, Deus não tem nada comigo, não existe mais propósito nenhum na minha vida, não existe mais nada. Só que o que Deus está mostrando para nós é que Deus está nos tirando do lugar de conforto, porque eles viveram. Mesmo assim, o marido de Noemi morrendo, o que ela fez? Ela permaneceu em Moabe.
Ela poderia ter ido embora. Ela permaneceu com seus 2 filhos. Eles se casaram naquela cidade de Moabe. E Moabe era uma cidade pagã, nós bem sabemos. Moabitas, eles nasceram da descendência de Ló por incesto, nós sabemos isso. As filhas de Ló, né, embebedaram seu pai e ali conceberam e tiveram filhos. Os Moabitas, né, nós vemos isso. Agora, era um povo pagão. Era um povo pagão. É um povo que estava desvirtuado da palavra de Deus. Agora nós vemos o que? Nós vemos Deus restaurando todas as situações. É um processo de Deus nas nossas vidas. Agora, quem tem que compreender? Somos nós. Nós temos que compreender e passar pela situação, buscando compreender o que Deus tem. Noemi explicou para todas aquelas mulheres, para a Orfa e para a Ruth: vocês vão me seguir? Eu já sou velha, e mesmo que tivesse tempo de ter filho, você esperar o meu filho crescer porque na realidade, naquele tempo, e pela tribo os judeus em si, eles tinham que suscitar a semente do seu próximo. Isso era algo que estava determinado. Suscitar a semente. Suscitar o quê? Não deixar que aquela geração daquela nação viesse a morrer. Então existia algo assim nesse sentido. Tanto que, se nós entrarmos profundamente, vamos ver ali Judá, filho de Judá, em relação, eu esqueci o nome da mulher, mas que não quis dar a sequência, e ele morreu por causa disso. E isso fica para outra vez, E nós vemos aqui então, quando então Ruth, ela toma uma posição diferentemente de Orfa. Aqui fala assim, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada a seu povo e a seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse porém Ruth, olha só, aqui que Deus tem a chave para mudar tudo. É escolha. Ela disse o quê? Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde queres que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Nesse momento, Ruth, ela professa o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, e Deus se agrada disso. E Noemi vai então agora com ela e retorna. Escolha. Ruth, ela poderia. Por isso que eu estou colocando para cada um de nós. Amados, a igreja, ela foi chamada desde a época dos apóstolos. A igreja de Cristo, ela foi chamada desde aquele período. E a verdade é essa. E amados, eu posso dizer para vocês que espiritualmente nós somos talvez uma Orfa ou uma Ruth espiritual agora. Nossos maridos, entre aspas, nosso marido nos deixou, vamos colocar assim, figurativamente falando, porque o que sucede? Deus Pai e o povo judeu, Jeová, na alegoria de Elimelec, Noemi na figura do povo judeu, Ruth e Orfa na alegoria nós agora, que nós não fomos chamados, nós somos povo gentil. E filhos, 2 filhos, que morreram. Na figura de quem? Na figura do próprio Jesus Cristo. Agora, mas por que 2 filhos? Isso tem uma configuração espiritual também. Na realidade, amados, hoje eu estava meditando principalmente em relação ao que se diz o cristão no dia de hoje. Nós sabemos que existe
linhagens de pensamentos em relação ao cristão. Primeiramente, vamos dizer assim, o cristão nato que cria em Cristo Jesus, em sua essência, e pós, a história que nos mostra a igreja instituída, a igreja católica. Não estou aqui de maneira nenhuma para criticar, mas foi uma instituição. E a igreja, de uma certa maneira, se dividiu em duas linhas de pensamento. Entendam isso espiritualmente. Um representa um Jesus de uma forma, a outra representa o Jesus Cristo de outra forma. Então nós temos duas linhagens de pensamentos. Uma que vai após um outro pensamento e a outra que escolhe o quê? Ir com quem? Com a mesma sabedoria do povo judeu. Como assim sabedoria do povo? Crer na promessa. Então vamos nos manter em relação a isso. O que acontece então? Ruth, ela fala assim: o teu Deus é o meu Deus. O Deus que nós cremos, pessoal, Deus Pai Todo-Poderoso, e no seu Filho Jesus, que nos concedeu a herança. Quando nós vemos o que? Sobre as nossas vidas, que por muitas e muitas vezes situações adversas vêm, nós o que? Nós nos esperamos. Mas por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo aquilo? Por que está acontecendo assim na minha vida? E nós começamos a questionar a Deus. Porque na realidade Deus quer nos conduzir para um lugar melhor. Deus quer conduzir as nossas vidas para o local da promessa, onde as promessas vão se cumprir. E aí nós vemos aqui então, quando então Ruth volta para Judá, para Belém, E então ela começa a colher espigas. Começa por aí. A história começa mais ou menos por aí. E ela começa a colher espigas. E atrás dela nós vemos o que? Que se levanta uma pessoa, Boaz. Eu estou resumindo isso para que a gente possa compreender o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Boaz então, capítulo número 2, versículo número 8 em diante, ele diz assim: disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no meu campo, que cegarem, irás após elas. Não dê ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o teu rosto, inclinou a terra e disse: porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo uma estrangeira? Respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão, e o Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste a abrigar. O que Deus está mostrando para cada um de nós? Quando Deus nos tira de um lugar, nós por muitas vezes vamos ao campo, e quem vai ao campo, ele vai para trabalhar. Ruth, ela saiu na incerteza do que ela viria de colher ou não. Ela não tinha certeza se ela ia colher alguma coisa ou se ela não ia colher. Mas ela achou graças diante de Boaz, E nós vemos o que? Ele mesmo deu ordem. E aí eu digo para vocês, Deus também, que está no comando de nossas vidas, Ele não vai estar atento para as nossas vidas? Aí que está a questão, amados. Deus nos tira por muitas vezes de um lugar para que nós venhamos a colher, para que nós venhamos nos alimentar. Agora, Deus tira com um propósito. Por isso que a verdade é que quem está em Cristo, amados, isso é verdade, ele não perde emprego. Deus, ele muda de lugar, somente isso. Deus, ele muda para quê? Para tirar do conforto, da mesmice, da comodidade, da maneira que estamos acostumados a viver. Para quê? Para que um novo momento em nossas vidas agora comece a chegar.
Que momento? O momento de nós corrermos atrás em busca do que nos é necessário. Agora, Deus está com os teus olhos atentos. E aqui a prova é quando então Boaz chega a Ruth. Só que não significa, pessoal, que isso vai ser fácil. Não significa que a bênção vai vir de maneira fácil. De maneira nenhuma, pessoal. Quando nós vemos aqui, contando toda a história, nós vemos que Ruth, ela também usou de sabedoria. Porque era necessário, segundo a história do povo judeu, alguém suscitar a semente. Nós vamos ver aqui várias coisas aqui. Né? Agora, no versículo de número 20, ela fala a respeito dos remidores. Fala assim, ó, então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. Olha só, um dentre os nossos remidores. O que significava ser remidor? Aquele que pagaria o preço, compraria. Para quê? Para que a semente então dela permanecesse na terra. E se não houvesse este ato, não haveria nascido Davi. É isso que eu quero que vocês entendam. Se você não passar pelo que Deus está instituindo para ti, o Davi espiritual da tua vida não nasce. É uma situação de escolha. É difícil, né? Eu quero que vocês entendam isso. Uma escolha tua pode mudar a trajetória de toda a vida e de toda a história. Por isso que agora eu tenho compreendido, amados, quando Deus ele permite situações nas nossas vidas, amados, Deus olha para nós como nós já tendo passado por ela. Não queremos passar. Né? Então olha só, e disse Noemi 22 a sua nora: Ruth, melhor, filha minha, é que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim a juntou com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Olha aí o capítulo número 3 agora. E disse Noemi sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois não é Boaz com cujas moças estiveste a nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Leva-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás lugares de se deitar. Então entra e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deve fazer. E ele disse: tudo quanto me disseres farei. Então foi para ele e fez conforme tudo quanto a sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar a seu pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Olha só o que acontece então. Eu não sei se vocês estão entendendo aqui. Isso aqui foi uma estratégia, irmãos. Boaz era um dos seus semidores. Um dos seus semidores. Sabe o que Deus está mostrando para cada um de nós aqui, amados? Que Deus também, Ele nos dará estratégia. Para quê? Para que nós venhamos a alcançar a bênção. E qual é a forma de que Deus, Ele concede para nós? Amados, nós temos que estar atentos ao quê? Ao tempo de Deus. Existe um tempo aqui, amados, e um momento que era um tempo determinado aqui, que nós vemos aqui, ó, o tempo de, só um momento só. Eis que essa noite padejará a cevada na eira. Olha só, era um dia específico. A cevada na eira. Então era um dia específico para
né, uma espécie de festa, onde após aquilo eles comeriam, beberiam e Boaz deitaria o campo. Então ele falou assim: fica atenta, prepara a tua roupa, tal, se não se des a conhecer o homem. Não está falando literalmente para que ela então viesse a ter uma relação com ele, de maneira nenhuma. Mas a verdade é o seguinte, pessoal: o homem já estava embriagado, de uma certa maneira, né? Nós vemos bem claramente. E o que aconteceu? Virou a noite. Ruth chega aos pés dele, descobre o pé dele. Ele entendeu o que? No versículo número 8 ele fala assim: e se deu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. Olha isso. O que ele entendeu então? E disse: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva, estende pois a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Olha só. Ela foi atenta ao que? A ouvir o que? Noemi, a sua sogra. Agora, aí que está, né, para nós, uma questão espiritual muito importante, amados, e por muitas vezes nós não compreendemos. E eu comecei a compreender, né, quando o Espírito Santo começou a falar a esse respeito e mostrar diversas situações através do sonho da nossa irmã Fernanda, inúmeras coisas, né, até o fato de nós estarmos ali no supermercado, são várias coisas que Deus foi mostrando. Amado, nós estamos no mundo, e a palavra do Senhor fala que o mundo já está no maligno. A verdade é essa. Amados, eu não estou falando aqui para que ninguém venha mentir, para que ninguém venha fazer coisa errada, de maneira nenhuma, não é isso. Só que eu quero que os irmãos entendam da seguinte forma: que cada um de nós fomos chamados segundo um decreto de Deus, segundo o propósito de Deus, né? Nós temos o caso de um missionário chamado missionário André, que ele passava, né, a fronteira com um país comunista, e conta-se que ele levava Bíblias no porta-malas. E é interessantíssimo esse testemunho, que quando ele passava a fronteira, eles perguntavam: o que tem aí dentro? E ele dizia: comida. Né? E quando os guardas eles abriam então o porta-mala do carro, os homens viam um monte de alface. E ele falou assim: sai logo daqui, leve esse alface logo, porque senão vai estragar. E ele passava a fronteira com Bíblias. Agora, não devemos mentir, mas nós temos que ter sabedoria da parte dada por Deus a nós, para que nós venhamos o quê? Utilizar o que nos foi dado, a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Esses dias eu perguntei para Deus: Deus, oração, Pai, é dom? E Deus falou assim: não, filho, oração não é dom, oração é escolha. E agora eu estou começando a entender, amados, que nós temos que o quê? Fazer uma escolha em nossas vidas, assim também como Ruth, ela fez, em o quê? Em obedecer cada palavra de sua sogra, Noemi. E Noemi aqui simboliza o quê? O povo judeu, palavra, lei. Simboliza lei, amados, porque em todo o tempo aqui falava a respeito do remidor, era lei, isso é lei. Então havia uma lei que beneficiava ela. E aí eu pergunto para vocês: essa lei também não nos beneficia? Se com sabedoria também nós a utilizarmos? Sim, da mesma forma. Mas nós temos que ter o quê? Sabedoria. E compreender, aí sim, que quem é o nosso remidor agora? Quem é o nosso remidor? Em quem nós vamos deitar os pés? Jesus Cristo Nazareno. Essa é a compreensão. Porque quem ia pagar o preço por Ruth era Boaz. Ele ia responder diante de todos. E havia ali toda, né, depois os irmãos possam ler em casa, existe todo um processo para que isso acontecesse. Havia mais uma pessoa ainda, fora Boaz, né? Tem até a história de um chinelo, eu não lembro direito, mas os irmãos leiam com calma na casa dos irmãos.
mas para que os irmãos possam entender que cada um de nós, quando estamos passando pelas situações diversas das nossas vidas, Deus nos conduz. Agora, é necessário que nós tenhamos sabedoria no que? Nós venhamos compreender a palavra. Amados, Deus, Ele traz duas concepções para cada um de nós. Primeiro, não devemos duvidar, nós devemos andar por fé. Em quem? Cristo Jesus. Outra coisa muito importante agora, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Temos que conhecer a palavra de Deus e a sua autoridade para as nossas vidas, amados. É necessário que nós venhamos conhecer a profundidade do que a palavra de Deus tem para nós e não duvidarmos do que Deus tem para nós, porque existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E a palavra do Senhor fala, assim como os céus são mais altos que a terra, né? Assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais altos que os vossos. Assim como desce a chuva, rega a terra e a neve faz brotar e dar o seu fruto, assim também será a palavra que sai da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz, né? Para aquilo que eu enviei, e prosperará. Isso está reservado para nós. Agora, nós temos que ter a certeza e a convicção. Quem tem que ter certeza disso? Somos nós, amados. Deus já tem. Deus não tem dúvida da palavra dele. Quem tem dúvida somos nós. Mas aquele que duvida é como o quê? Como onda do mar. Então, amados, não venhamos estar uma hora, outra hora assim. Vamos ter certeza. Deus fundamentou, existe um propósito, né? E até eu quero colocar aqui algo. Quero pedir perdão para a igreja, né, de algumas situações que Deus ele me repreendeu mesmo durante esses dias, que é a respeito do seguinte: Deus tem um conserto conosco. E uma das coisas que Deus me repreendeu foi em questão de que, por muitas e muitas vezes, amados, né, nós estamos olhando para outros ministérios. Amados, eu não digo que nós estamos aqui falando mal de outros ministérios, mas se eu falar para os irmãos também que às vezes não dá indignação no nosso coração de verem tudo que fazem, muitas pessoas de uma certa forma são enganadas, mas também é aquela questão: meu povo se perde por falta de conhecimento, né? Então engana-se quem quer ser enganado, porque quem não quer, ele vai buscar o conhecimento de Deus, o que Deus tem para as nossas vidas. Então, mas de qualquer maneira, eu tenho errado nessa questão. Deus me divertiu, Deus me repreendeu, né? Então eu peço perdão à igreja. E outra questão muito importante, amados, oração. Amados, é necessário que nós tornemos a orar e a buscar a Deus, né? Amados, o culto de sexta-feira, amados, tem sido algo maravilhoso. Deus está fazendo algo novo no culto de oração. Mas eu sei, amados, da necessidade que eu, pastor Henrique, tenho de orar. E como eu falei na sexta-feira, amados, hoje eu não oro da maneira que eu deveria orar, amados, devido à quantidade de coisas que hoje estamos realizando. Isso está errado, irmãos, né? Só que eu peço que a igreja então possa estar orando, para que Deus possa me dar graça e sabedoria. Para quê, amados? Para que eu possa realmente distribuir o nosso tempo, né? Eu sei que o tempo que Deus me dá é o suficiente para fazer o que Ele quer. Porém, eu preciso de sabedoria para o quê? Para administrar esse tempo, né? Porque eu sei que quando nós estamos fazendo as coisas para Deus, as coisas rendem. Eu não posso reclamar quanto a isso, irmãos, porque todo o trabalho que nós temos desenvolvido aqui, as coisas têm rendido, as coisas têm funcionado, e glória a Deus por isso. Não somos nós, é Deus que faz. Mas eu preciso da cooperação da igreja. Não sei por quê. Estejam orando em favor da minha vida, né? Estejam intercedendo. Para quê? Para que eu possa dia após dia estar o quê? Me purificando, me lavando, né? Me enchendo, né, do que o Senhor quer para a minha vida, porque na realidade isso vai tornar para vocês, né, como palavra viva, como palavra verdadeira. Agora, nós temos que estar fundamentados no fundamento do quê? Do amor, da graça, da misericórdia que está sobre as nossas vidas. Amor, graça. Graça de quê? Graça do Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida por cada um de nós. Então nós vamos nos achegar através do sangue do Senhor Jesus Cristo, através da graça que nos foi concedida. Amém, em nome de Jesus Cristo? Mas que nós possamos compreender espiritualmente a palavra do Senhor,
Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós estejamos juntos dia após dia. Agora, Deus nos tira do lugar de conforto para levar ao confronto. Confronto por quê? Porque nós vamos nos confrontar agora. E é necessário nós fazermos uma escolha. Agora, responsabilidade, irmãos. Eu estou falando sério isso. A sua escolha vai determinar o seu Davi espiritual, se ele vem ou se ele não vem. E quando eu falo Davi espiritual, entenda isso. A palavra era que em Davi permaneceria, né? Se assentaria de eternidade a eternidade. Deus está falando que Deus está querendo fundamentar a tua vida. Só que isso depende de escolha. São escolhas que nós fazemos. Então é uma responsabilidade. Tanto você pode ser o Davi, quanto você pode ser o Jeroboão da vida. Nós temos que tomar cuidado. Temos que ter sabedoria. Amém? Em nome de Jesus Cristo? Passa a palavra já. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Bem, irmãos, gostaria de convidar o ministério de louvor neste momento. Amém? Aleluias. É o dia de nós oferecermos nossas vidas diante da face do Senhor. Que você possa nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, entregar o seu louvor, a sua adoração. Que você possa entregar o seu coração e glorificar e exaltar o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor.
55, versículo número 6. Invocai enquanto estou perto, buscar enquanto se pode achar. Sim, então busque ao Senhor nesta noite, invoque ao Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Sim, Deus, nós invocamos o teu santo nome. Estou aqui. Esperando bem te encontrar. Quero te abraçar. Não desisti. Os meus braços estão pedidos para ti. Vem correndo, vem pra mim. Encontra-me, eu te ouvirei. Eu serei achado de ti. Tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim, eu também me chegarei. Te tomarei em meu colo, novas vestes te darei. Filho amado, tu és meu filho amado. Sim, declare em nome de Jesus Cristo Nazareno. Estou aqui. Esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar.
sabemos que o Teu infinito amor, a Tua infinita graça, Pai, está sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória, glória a Teu nome. Aleluia. Aleluia. Quantos de vocês querem ser filhos de Deus de verdade? De todo o seu coração, de toda a sua alma. Eu quero convidar você a estar de pé juntamente comigo. E vamos louvar juntos, em uma só voz, em um só cântico. Aleluia. Alce a tua voz e faça deste louvor a sua oração nesta noite, para que possamos então desfrutar da plenitude do que Deus tem para as nossas vidas, como um só corpo, como uma só família. Eu quero ser um filho de verdade, Senhor, contemplar tua beleza, voar sempre ao teu lado, sentir o teu carinho, Senhor. Essa minha fortaleza, se eu cair,
Amém, irmãos? O servo da igreja está ofertando a casa do Senhor hoje. Amém? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Salmos 101, lá no finalzinho, no princípio da sabedoria, o temor ao Senhor. E muitas das vezes vamos para a igreja e será que de fato realmente confiamos no Senhor? Será que nós estamos aqui somente por mim? Há uma grande promessa sobre essa segunda casa. Fala-se que essa casa vai ter uma glória muito maior do que a primeira. Eu creio fielmente nisso. Glória a Deus. Eu creio fielmente nisso. Amém, irmãos? Deixa eu convidar os irmãos a levantarem os seus envelopes de dízimos e ofertas. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está, Pai amado, a nossa oferta entregue em tua casa, Senhor Deus Todo-Poderoso, sendo todo o tempo consagrado a Ti, Pai amado, em nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado por esse culto maravilhoso do dia de hoje. Obrigado pela vida de todos que aqui estão, Senhor, por ser que cada um que aqui está foi o Senhor mesmo que permitiu que viesse. Pai amado, muitíssimo obrigado em nome do Senhor Jesus por tudo, Pai, pela Tua palavra, pela esta noite, Pai amado, por esse dia maravilhoso, pois foi tudo o que ocorreu foi debaixo dessa Tua segunda ordem, Pai amado. O Senhor disse que vai acontecer no meio do Teu povo. Aleluia. Haverá, Pai amado, uma grande virada, Pai amado, porque eu creio, Pai amado, que a glória dessa casa, Pai amado, há de modificar, Pai, totalmente as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Muitíssimo obrigado, Deus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aproveitando esse momento, alguém gostaria de alguma oportunidade, algum testemunho, qualquer coisa do gênero? A palavra, a música? Amém. Sou. Amém, mas Deus abençoe a todos. Feliz de ver o pessoal todo aí. Yumi, Haru, Mateus, o Eide também. Que Deus abençoe a vida de vocês, muita alegria, vocês já participam conosco durante o culto na sexta-feira, mas eu fico feliz de ver vocês aqui também no sábado, para vocês deve ser um pouco diferente, mas glória a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, Se a gente fala do Mateus, porque na realidade ele está no Catos, na sexta-feira, mas Deus vai abençoar, Deus vai dar um momento para que ele possa estar conosco aqui também, e aprendendo acima de todas as coisas, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Quero convidar a igreja a estar de pé. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Eu quero orar em favor da vida de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Pai, como diz o Evangelho, eu ministro sua bênção, sua paz sobre a vida do teu povo, da tua igreja. Pai, guarda, livre de todo mal, acampa os teus anjos ao redor, Senhor Jesus. A semana que segue vai ser uma semana de bênção, de paz, de alegria, Pai. Tudo que nós temos por direito adquirido, tudo que carrega o nosso nome, tudo que é conhecido como tido por nós é bendito em Ti, pois, Pai, a Tua bênção está sobre nós, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai. Por isso, Pai Santo, ministro, Pai, a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Estenda suas mãos aos céus. E a graça e a abundância do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja não somente no dia de hoje, mas para todo sempre, com toda a igreja e todos nós juntos, em uma só voz, venhamos dizer amém. Que Deus abençoe e cumprimente-se.